O ano do Kairós. O ano Kairós do lugar certo, na hora certa. Amém? E o verso que começaremos para a palavra de hoje está em Eclesiastes 3, verso 11. Ele fez tudo apropriado, formoso a seu tempo. A seu tempo. Ele fez tudo, todas as coisas, de forma bela. E tudo é tudo. No hebraico, kol, a palavra kol, que significa tudo. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. E essa palavra tempo, no Velho Testamento em hebraico, é a palavra ev, da qual já falamos. Por outro lado, no grego, na Septuaginta, ou seja, a versão grega, a palavra grega é kairos. Ele fez tudo de forma bela no seu kairos. Aprendemos com o Senhor que Ele nos concede tempos de refrigério, literalmente kairos, o Senhor nos dá. Kairos, de refrigério. Existem estações de refrigério. É, na verdade, um tempo específico. E estamos atravessando agora um tempo de refrigério para reavivar, revigorar todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. E nesse momento você se torna mais saudável, uma pessoa mais forte, mais energizado, porque você esteve na presença do Senhor. Você está sentindo a mesma coisa que aquele povo galileu, as pessoas que seguiam a Jesus, as multidões, todo aquele rebanho que estava com ele, eles também sentiram a presença do Senhor, a majestade do Senhor. Sentiram toda a sua realeza daquele carpinteiro que, a julgar pelas aparências, um homem simples, ainda assim com tamanha dignidade que era comparado aos cedros do Líbano. Havia mansidão e majestade. Sabe, eu adoro ver Jesus na Bíblia e você primeiro precisa entender por que queremos ser como Ele. É porque não há ninguém tão amável quanto Ele. As suas características não preponderam umas sobre as outras, nenhuma é maior que outra. Sabe, a sua mansidão não é maior que a sua majestade. Tudo isso está equilibrado de maneira linda, em sua plenitude. Quando Ele é gentil, Ele não é mole. Amém? Quando Ele é zeloso, Ele não é fanático. Nós tendemos aos extremos e somos conhecidos por determinada característica. Por exemplo, Salomão é conhecido pela sua sabedoria. Já Paulo é conhecido pela sua revelação para a igreja, nos mistérios no Novo Testamento. Quando olhamos para Pedro, nós vemos uma pessoa que é muito zelosa pelas tradições da terra de Israel. Diferentes, com diferentes características. Nós somos assim, mas Jesus tem todas essas características e a Bíblia diz que Ele é totalmente amável. A Bíblia diz assim. E eu vejo muitas vezes que Ele não é alguém que é facilmente irritado. Olhe para eu e você. Nós nos irritamos com facilidade. Toda vez que alguém o interrompia, e eram pessoas que eram contra Ele, e não eram pessoas amigáveis, ok? Pessoas que carregavam uma certa animosidade em seu coração contra Ele, porém Ele nunca estava irritado. Amém? Às vezes eram rudes, especialmente os fariseus, mas Ele nunca foi rude, nem mesmo com os cobradores de impostos, com as prostitutas, nem com os pecadores do dia a dia. Somente com aqueles que estavam cegos Ele usou palavras fortes. Ainda assim, havia uma beleza em suas palavras. Até nas palavras fortes nos trazem revelação. E Ele, como homem, foi um grande homem. Um homem que sozinho expulsou todos aqueles cambistas que estavam ali no templo. E você sabe que os cambistas e o seu dinheiro são coisas inseparáveis. Amém? E Jesus fez sozinho. Ele apenas disse, siga-me. E aqueles fortes pescadores que trabalhavam há anos naquela indústria e olharam para ele, ele não era um pescador. Porém, com duas palavras, siga-me, que inclusive a Marinha Americana tem copiado durante estes anos. Sigam-me, eles deixaram tudo e o seguiram. Mas que homem é este? Foi exatamente isso que eles disseram. Enquanto ele dormia na popa do barco, e havia uma tempestade, e ele continuava dormindo. Que calma! Que majestade! Que beleza! Que paz! Que nós temos acesso olhando para Ele.
quando ele ressuscitou, ainda era o mesmo Jesus. Amém? É por isso que ele pediu peixe e favo de mel. Porque ele quis comer com eles. Ei, eu não sou um fantasma. Eu tenho um corpo que vocês podem tocar, com a diferença que eu posso aparecer e desaparecer. Não tem mais idas e vindas. O que existe agora é aparecer e desaparecer. Sumir da visão de alguém. Esse será o seu corpo. Olhe para Jesus. Mesmo quando vieram prendê-lo, eu somente estava no rebanho, nos seus discípulos. Vocês têm a mim, deixe-os ir. Amém? Enquanto carregava a cruz em suas costas, que estava tão brutalmente dilacerada e ferida, e colocaram a cruz sobre as suas costas, é por isso que teve que chamar o Cirineu para ajudá-lo a chegar ao Calvário, porque suas costas estavam dilaceradas. Nós pensaríamos apenas na dor, no sofrimento, eu e você. Nós faríamos isso. Nós que nos gabamos tanto de, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Enquanto caía carregando a cruz, os seus pensamentos não eram sobre si. Ele olha as mulheres chorando e diz, filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Não chorem. Mas chorem por vocês e por seus filhos. Amém? Na cruz, em quem ele pensava? Com ladrões ao seu lado. Lembram? Você sabe que ambos estavam perseguindo, caçoando, insultando. Ele disse a um deles, que depois se arrependeu ao ver como Jesus respondia, Pai, perdoe-os, perdoe a todos. Eles não sabem o que fazem. Um deles se arrependeu e virou para Jesus e disse, Senhor, lembre-se de mim. De fato, o outro ainda estava perseguindo Jesus, caçoando da situação dele, e o outro repreendeu e corrigiu o ladrão. Nós merecemos o castigo. Este homem não fez nada de errado. O centurião, vendo a forma que Jesus morreu, o centurião que era um homem, um homem forte, mas que não acreditava em Deus, diz, certamente este era o Filho de Deus, vendo a morte dele. Até aquele que o traiu, Judas, jogou o dinheiro no chão e disse, eu traí sangue inocente. Até aquele que era o governador dos governadores da terra, o qual todos temiam porque representava o César. Amém? E não adoravam nenhum Deus, exceto César. O que ele disse? Ele disse, eu não encontro culpa alguma neste homem. Jesus foi um homem que até o mundo, os seus inimigos, não encontraram falha nele. Amém? Quando nós olhamos, nós vamos além, olhamos alguém totalmente amável. E o meu desejo é ser como ele. Às vezes eu olho para mim mesmo e falo, eu ainda tenho este temperamento, às vezes eu fico irritado, às vezes eu fico irritado com facilidade. Jesus não ficava facilmente irritado. Amém? Ele estava entre as pessoas, mas era independente deles. Ninguém o controlava dizendo, se eu falar isso ele vai responder, vai perder o controle. Viu? É só falar isso. Nós somos pessoas que respondem, que reagem. Ele não reagia. Quero ser como ele. Amém? Ter essa paz. Quando o acordaram, porque não foi o barulho da tempestade furiosa que balançou o mar da Galileia, foi o chamado dos seus discípulos. É como uma mãe dormindo numa tempestade e quando o bebê faz um barulhinho, ela levanta. A tempestade não acorda. Ela tem uma audição seletiva. Não é? Ele ouve o seu choro. No meio de uma tempestade, quando você diz, Senhor, ele vem. Repreende a tempestade e vem a calma perfeita. E eles disseram exatamente estas palavras. Mas que homem é este? Quem é este homem? Ele se vira, agora que tinha repreendido e acalmado a tempestade exterior, ele acalma a tempestade do coração, dizendo, paz, porque vocês não têm fé? Por quê? Amém. E a palavra aí é mega tempestade, no grego.
Não é necessário explicar o que é mega. E vocês já notaram aí na sua Bíblia que está escrito que houve após uma grande calma. A palavra é mega calma. Você pode estar numa mega tempestade, mas ele pode, numa palavra, te dar mega calma. Ser como Jesus. Você quer ser como ele? A nossa referência. Amém? E eu quero ir além. Ele é humilde. Ele diz coisas como: eu não faço isso sozinho, o Pai está em mim. Amém? Eu não faço as coisas pela minha própria iniciativa. O Pai fala e eu faço. Eu obedeço. E olhe para nós, somos desobedientes. Amém? Nós fazemos as coisas do nosso jeito sem humildade. E humildade não é uma coisa, sabe, quando você olha para uma pessoa e ela não tem nenhum suporte, é uma pessoa pobre, de ombros caídos quando você olha para ele. Isso não é humildade. A humildade tem dignidade. Mesmo ele sendo humilde, ninguém tira vantagem dele. Tentaram, mas não puderam. Até os discípulos que estavam com ele o tempo inteiro. Sabe, você não é um herói para o seu escudeiro. Já ouviram isso? Este é um provérbio chinês antigo. Ninguém é herói para o seu escudeiro. O soldado vai para a guerra, ele veste toda a sua armadura, ele vence a batalha e retorna. Toda a cidade, toda a vila, todo o seu país grita o nome dele, ele é um herói. Mas o seu escudeiro não é herói nenhum. Então ninguém é herói para o seu escudeiro, para a pessoa que está junto, porque ela te vê no dia a dia. Porque ele vê a fraqueza do seu temperamento, ele vê toda vez que você ficou irritado, sai, chega para lá. Eles veem isso e todos nós somos assim. Exceto Jesus, ele nunca, enquanto estava com seus discípulos, ele enfrentou todo tipo de situações, passaram a noite em vários tipos de lugares. Certo? Conviviam nas mesmas casas onde todos tomavam banho, dormiam juntos o tempo todo. Ainda assim, a Bíblia diz que no final da jornada, discutiam quem era o maior. A Bíblia diz que nenhum deles ousou perguntá-lo. Sabe esta dignidade do Senhor? Que eles não chegavam nem aos pés. Com certeza ele não era um herói nesse sentido, porque verdadeiramente ele é o Senhor para eles, amém? Ok, Eclesiastes 3, verso 11. Eu só quero que saibam que quando a Bíblia diz para sermos conforme a imagem de Jesus, você precisa saber qual é a imagem de Jesus. Que homem é ele? Alguém que fala e acontece. Isso também faz parte, ser alguém que fala e as coisas acontecem. Amém. Eu vejo que nós, como pais, precisamos disso em nossa vida. Não forçar as nossas vontades nos filhos. Não fazê-los obedecer por ameaça ou suborno, chantageando, comprando. Mas falamos e acontece porque a palavra vai diretamente no coração deles. Depois eu falo mais. Mas agora vamos para Eclesiastes 3:11. Falamos há pouco isso, que ele fez todas as coisas de forma bela no seu tempo, no seu kairós, no seu tempo favorável. O que é kairós? Tempo oportuno, tempo do favor. Amém? Então Deus declarou para nós, nesta igreja, neste ministério, e para aqueles que nos seguem, amém? Este é o ano kairós, do lugar certo, da hora certa. Os testemunhos que vocês ouviram são apenas uma pequena amostra do que temos recebido, de lugar certo, hora certa. Muitos testemunhos. E eu sei que muitos têm experimentado isso. E você esbarra em alguém, sabe? Eu gosto bastante de sair e isso acontece bastante. E quando eu esbarro em alguém, eu sei que Deus tem algo para ele. E Deus me dá mensagem. Sabe, eu esbarro com muita gente que assiste o culto online. Sabem o que eu digo, né? Vem para a igreja, cadê você? Esse é um convite pessoal, Deus enviou a mim, até você. De todo mundo que eu poderia encontrar, eu encontrei você, certo? Sabe, eu sei que Singapura é pequeno, mas não é tão pequeno, dá para se perder aqui. Encontrar alguém não é tão fácil assim. Alguém te manda a localização e ainda assim é difícil encontrar. Então, quando você esbarra em alguém, é um sinal para você. Amen? Então, o que acontecer em nossas vidas, como cristãos, e saiba que isso não é para o mundo. O ano kairós, não projete isso para o mundo.
Sabe, não projete isso em toda a situação global que passamos, nos acontecimentos políticos, nos acontecimentos... Sabe, Deus está falando do seu povo e do seu reino. Amém? A igreja. E quando eu digo a igreja, não quero que você tenha em mente um edifício, mas um corpo de muitos membros de salvos, de todas as nações, de todas as raças. Amém? De todas as partes do mundo. Amém? Esta igreja de Jesus Cristo é a maior organização, é ela que nasceu no coração de Deus. O Pai e seus filhos. Amém? Amém? Isso é algo que eu quero que você saiba que está no coração de Deus, porque isso é para você, é sua herança. Toda estação Kairos, Ele fará grandes coisas na sua vida. Não só isso, nós aramos, preparamos a terra, semeamos, fazemos muitas coisas, mas parece que não há colheita. Amém? Mas fazemos por Ele. Mas queremos as colheitas também, porque elas saciam as necessidades, de forma abundante para abençoarmos a outros. Faz sentido? Mas quando colheremos? A Bíblia diz muito claramente em Gálatas 6, e não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação devida colheremos, se nós não desanimarmos. Nós não desanimamos. Veja, quando nós colheremos? Na estação devida. Sabia que no grego estação devida é uma palavra? Kairos. Kairos. Quando colheremos? No Kairos. Quando Ele fará grandes coisas na sua vida? Em seu Kairos. Nós queremos viver neste Kairos. Eu disse que queremos viver no Kairos. Amém? O máximo possível. Amém? Sabe, a Bíblia fala sobre dias bons, sobre dias maus. Amém? Estou certo? Efésios 6 diz para nós nos munirmos das armaduras espirituais para suportarmos o dia mau. O dia mau. O artigo definido, dia mau, singular. Eu amo isso porque a Bíblia diz várias vezes no Novo e no Velho Testamento, citações do Velho Testamento dizendo que viveremos uma vida abençoada com dias bons. Plural. Dias bons é plural para o povo de Deus. Dia mau. Dias bons, dia mau. Todos passamos pelo dia mau, por uma temporada ruim. Mas, seja lá o que você estiver passando, é somente uma estação. Até mesmo a prova de Jó, que foi uma grande prova, os estudiosos dizem que durou 9 meses, menos que 1 ano. E a Bíblia diz que o Senhor duplicou aquilo que ele perdeu. Amém? Então, dias bons estão sobre você. Ah, pastor, mas quando eu vejo as notícias, vejo apenas dias maus. Então você está projetando isso para o mundo. E não só isso, é pior ainda, você está trazendo do mundo para a sua vida. Não sou contra você assistir isso, mas se você não assiste a palavra e você não lê a palavra, não gasta tempo na palavra e fica vendo isso, não é à toa que você está deprimido, que está ansioso. Não é à toa que você não está usando o capacete da salvação, a esperança da salvação, porque ela é a esperança de um bom futuro. Cuidado com os seus pensamentos, porque quando você fica deprimido, você fica irritado muito facilmente. Sabe, você não tinha a intenção de ficar irritado com a sua esposa, você fica irritado porque está preocupado. Mas aí ela não sabe disso, e aí ela responde com irritação e você fica ainda mais irritado, porque você não entende e ela não entende o porquê que você não entende. Então o casal não consegue se entender porque os outros problemas não conseguem se resolver, porque o problema está na preocupação e ansiedade. Tudo que a Bíblia nos ensina é para nos dar uma vida bem-sucedida, maravilhosa e bela. Ele faz tudo belo ao seu tempo. Amém? Se você é alguém que não se irrita facilmente, aliás, a Bíblia diz, faça essa oração. Paulo faz essa oração, ore assim. Ele disse, eu oro para que Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder através do Espírito. Uau! Isso soa como, nossa, deve haver um propósito para isso. Talvez seja para realizar algo poderoso, talvez seja para realizar milagres e maravilhas na vida das pessoas. Talvez seja isso, mas não. Para que ser fortalecido com poder? Com este grande poder pelo Espírito de Deus. Ele faz a oração dizendo, sejam fortalecidos no poder do Espírito para quê? Para a luta, ou seja, circunstâncias adversas. E não só isso, paciência com alegria. Paciência fala de pessoas.
com alegria. Essa parte, eu tenho orado assim, sabe? Algumas partes ok, mas a parte da alegria, ainda estou trabalhando nisso. Às vezes tenho alegria, às vezes não. Ou seja, fortalecidos contra circunstâncias contrárias e paciência com pessoas difíceis. Com alegria. E só acontece quando o Espírito Santo te fortalece com poder. Amém? Eu e o pastor Mark ainda temos problemas na estrada. Nós já confessamos para vocês os nossos pecados. Você já confessou os seus? Eu não sei o que acontece na estrada. Todos dirigem de forma errada, exceto eu, certo? Nós pensamos assim. E uma das maneiras, o Senhor tem me ensinado isso também, que isto é uma manifestação da oração que eu faço todo dia. E quanto mais eu oro, mais encontro pessoas assim na estrada. Essa não é uma boa forma do Senhor nos treinar? Cada vez que tem uma chance de ficarmos irritados, Ele quer que você fique frio, Ele quer que você fique em paz, Ele quer que você viva muito. Porque hoje a ciência diz que as pessoas que estão sempre estressadas, sempre com muita pressa, com aquele temperamento tipo A, têm uma tendência muito maior de ter um ataque cardíaco. Está provado. Esse tipo de pessoa tem ataques cardíacos, com problemas cardíacos e problemas cardiovasculares. Está provado. Aqueles que são mais lentos, a velocidade de Jesus era sempre lento e devagar. Amen. Imagine que a filha de alguém morreu, ele vira para o pai e no caminho dali ele para, porque uma mulher tocou a orla de sua veste e foi curada. E ele para falar com a mulher enquanto a filha de Jairo estava morrendo. Teve tempo de parar. E se virar, sabe o que eu faria? Com licença, por favor, agora não é uma boa hora. Na verdade, agora é lugar errado, hora errada. Eu preciso ir ali, não é verdade? Não riam, vocês também agiriam assim. Amém? Mas Jesus, Ele sabe que Deus faz todas as coisas no seu devido tempo. Ele segue o tempo de Deus, a estação da graça. Ele flui e Ele para e fala com aquela mulher. Filha. A primeira mulher na Bíblia, nos evangelhos, que Jesus chama de filha. Não se referindo à filha de Abraão. Aqui ele torna-se para ela e diz, filha, porque ela precisava saber que isto é uma bênção familiar. Quando ele a chama de filha, ele não está a tratando como se fosse um patrão superior. Amém? Apenas como um benfeitor. Não. Entendem o que eu estou querendo dizer? Como um benfeitor. Eu te dou isso porque eu estou aqui acima. É família. Filha, fique tranquila, a tua fé te curou. Eu amo Jesus. Amém? Então veio alguém da casa de Jairo e falou com ele. A menina morreu. Não incomode mais o mestre. Imediatamente, quando Jesus ouviu aquilo que foi dito, disse para Jairo, não temas. Não temas, apenas creia, e ela ficará bem. Imagina você numa situação como esta. O que você responderia? Zombaria? Ele te expulsaria. Você não estaria apto para entrar na casa. Entraram apenas Pedro, Tiago e João. Amém. Pedro, Tiago e João. Pedro significa pedra, Tiago, substituição e João quer dizer graça. A pedra foi substituída pela graça de Deus. A lei foi substituída pela graça de Deus. Pela lei não poderiam estar ali, num lugar de morte. Pela lei, a mulher do fluxo de sangue não poderia tocá-lo. Não poderia nem estar em público. Não foi a lei, foi a graça. A graça veio e se tornou uma pessoa. Amém? Glória a Deus. E ressuscitou a menina dos mortos. Yeah! Hallelujah. Amen. Glória a Deus, esse é o nosso Senhor Jesus. Sabe, de todos os heróis do mundo, todos os heróis da Marvel, até com seus últimos heróis, devo mencionar a DC também, para equilibrar. A DC também tem os seus próprios heróis. Temos desde os heróis antigos até os de hoje em dia. Os de antigamente, da minha época, não fazem mais sucesso, né? Só temos os modernos. Não estou zombando de nenhum deles, mas todos eles são fictícios.
não são de verdade. Estou falando com os jovens aqui, especialmente. Mas existe um que é digno, porque ele é real. E se você quiser pedir uma foto para um herói, ele vai ter essa atitude. Vai agir assim. Mas sabe, eles têm defeitos, eles têm falhas, mas este se aproxima de você. Ele deseja estar perto, ele quer ouvir sua voz. Ele quer ver o seu rosto. Ele quer que você se aproxime. E mesmo estando próximo, você não consegue enxergar falhas. As celebridades têm problemas com quem se aproxima porque você detecta defeitos. É por isso que eles se afastam, porque aí é mais fácil de se colocar num pedestal e não mostrar falhas. Mas Jesus não era assim, ele vivia o tempo todo com seus discípulos. E quanto mais próximo, mais você via a beleza e a perfeição do homem. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Estão animados? Ok, então, pastor, isso tem a ver com o que o Senhor tem falado sobre o Kairos? Sim, mas quero que você saiba de algo sobre o Kairos neste ano, sobre estar no lugar certo e hora certa. Aquilo que Ele espera de nós, isso Ele disse para mim fortemente. Ele disse, meu povo precisa aprender a orar, e orar muito mais. E quando eu digo isso, alguns pensam, que difícil, eu não tenho tempo, porque você tem uma ideia religiosa de oração. Sua ideia de oração é 1 hora de oração, 2 horas de oração, porque você ouviu que um homem de Deus se ajoelhava e orava por 1, 2, 3 horas. Pastor Prince, eu não consigo fazer isso. Eu estou falando sobre comunicação com Deus. Uma das principais coisas que os discípulos aprenderam com Jesus é que a todo momento ele falava com Deus. Certa vez, enquanto estava sendo perseguido, falando das cidades que o rejeitaram, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, todas elas. E ele levanta os olhos e diz, Pai, eu agradeço o Senhor porque o Senhor escondeu estas coisas dos sábios do mundo e revelou a estes bebês. Ele glorifica o Pai. Eu te louvo, ó Pai, Deus dos céus e da terra, por ter escondido isso dos prudentes e revelado a essas crianças. Ele vira para os discípulos e diz, venham a mim todos vocês que estão cansados, enquanto estava sendo perseguido por aquelas cidades e vilas. Amém? Ele conversava glorificando ao Pai. Ele vira para os discípulos e diz, venham a mim os cansados. Que beleza neste homem. Amém? Amém? Você estaria chateado. Eu vou orar depois, Senhor, agora eu estou chateado. Não é? Podemos falar livremente com Deus, até enquanto você está dirigindo. Mas eu preciso fechar os olhos. Não! Essas ideias religiosas vêm à sua mente. Amém? E então, ouça isso, especialmente você que faz parte desse ministério e segue esta igreja. Sabia que até o próprio conhecimento da graça pode te barrar dos momentos de oração? Porque você diz, é pela graça, a graça, a graça. Não. A graça é a ideia que você não pode, mas Deus pode. A graça é uma fraqueza consciente. Entenda que o seu lugar de força diante do Senhor, o seu lugar de poder diante dele é a fraqueza consciente. Mas não pare aí. Eu sou tão fraco, sou tão fraco. Não pare aí. Você precisa saber que é fraco, senão você vai rodar até aprender. Vai cair e cair até aprender que você é fraco. As pessoas se acham fracas, mas não fracas o suficiente. Como salvar alguém que está se afogando muito rápido? Não dá para pular e salvar a pessoa, porque se ela tiver força, ela te afunda. É necessário esperar a fraqueza. Quando ela percebe que não pode se salvar, aí você salva. Na verdade, nos achamos fortes, não somos tão fracos. Mas, na verdade, não. É por isso que somos tão facilmente irritados. E Deus permite que isso aconteça para que você queira parecer mais com Jesus. A melhor coisa a fazer numa discussão com seu cônjuge, ao invés de ficar pensando isso é culpa dele, isso é culpa dela, isso é culpa dele, isso é culpa dela, você na verdade deveria parar e julgar essa irritação em você. Julgue o porquê você está tão irritado. Joseph Prince, por que essa irritação? Não fale sobre o que é justo naquela situação. Deixe isso de lado. Por que você está tão irritado? Por que está perturbado? Por que essa raiva? Eu não quero isso em mim. Eu repreendo. E aí você percebe que isso já foi levado na cruz.
Amém? Então, consciência de fraqueza numa mão e a total dependência de Deus em Cristo. Esta união é poderosa, é a união da vitória na sua vida. Então nós vimos a primeira ocorrência de lugar certo, hora certa em Gênesis 24, quando o servo está no poço e ele ora assim dizendo: Ah, Senhor, Deus do meu mestre Abraão, por favor me conceda bom êxito hoje e revele a tua bondade ao meu mestre Abraão. Nós conhecemos a história. Se não conhece, você já ouviu nas últimas mensagens que pregamos. O servo não sabia qual seria a moça. Aquela vila tinha muitas moças e elas sempre saíam ao mesmo tempo para pegar água. Era a responsabilidade das moças irem até o poço e buscar água, ok? Na verdade, faziam isso em 2 momentos, cedo pela manhã e à tarde, quando está menos quente. Todas elas viriam. E naquele momento, a Bíblia diz que no entardecer, quando o servo de Abraão, que foi enviado numa missão por Abraão, de buscar uma esposa para seu filho, e ele se sentou no poço e ele não sabia qual era a garota, por isso ele fez esta oração. E a palavra em hebraico é kará. Kará, que significa bom acontecimento. Acontecimento certo, bom acontecimento. O mundo chama de serendipismo ou sorte. É quando algo que é bom, algo favorável, oportunidade. Amém? Surpresa, uma boa surpresa. Algo não planejado. Então é sobre isso que se refere a palavra kará. Lugar, hora, certas. Esse é o kará na sua vida. E ele pediu o kará. Me conceda o kará, me conceda o tempo certo. E Deus parou, por alguma razão, todas aquelas moças de saírem. Enquanto ele orava, ele nem finalizou a oração, dizendo: Senhor, a mulher que sair e me oferecer água, a moça que me oferecer água. Ele achou que haveria várias moças ali. Então, Senhor, aquela que vier e me oferecer água, e não somente para mim, mas para os meus camelos. E um camelo bebia 30 galões. E será aquela que oferecer água para os camelos? Ele tornou a coisa bem difícil. Mas enquanto ainda falava, a Bíblia diz que ele ainda falava. Veja, está no verso 15. Eis que antes de finalizar a sua oração, Rebeca apareceu. Eu quero que você veja algo muito especial aqui. Aprendemos que orar está ligado ao kará. Estão juntos. E não foi uma oração longa, se você olhar a quantidade de palavras. As orações mais poderosas são curtas. Sim, temos exemplos de Jesus orando a noite toda. Sim, nós temos menções de orações mais longas na vida dos discípulos. Temos orações em grupo mencionadas na Bíblia, mas a maioria das orações são curtas. Se analisar a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos discípulos, olhando no relógio, é rápida. Mas essa ideia religiosa de ter que gastar horas em orações não vem de Deus. Certa vez eu fiz um propósito de 1 hora de oração. E sabe, eu coloquei um relógio ali e comecei a orar. E eu falei, já deu 1 hora, e eu olhei para o relógio, 10 minutos. Mas isso não acontece enquanto estamos conversando com aquele velho amigo. Quando estamos numa cafeteria, nós sentamos e olhamos para o relógio, nossa, a hora voou. Como é que será que Deus se sente? Sabe, a oração é uma conversa, é conversação com Deus. Amém? Então você não fica apenas sonhando, pela graça eu vou conquistar, pela graça. Mas você já orou? Eu disse, você orou? Preciso conversar com meu filho sobre algo que ele fez. Você orou? Pediu sabedoria? Peço o favor dele para as palavras certas. Você orou? Mas é uma coisa pequena. É isso que Deus está dizendo. Esta é a convicção de fraqueza que eu não posso convencê-lo, mas o Senhor pode. Essa é a fraqueza consciente e a dependência de Deus, que apenas por Cristo você pode alcançá-lo. Amém? Sim, sabe, eu tenho que tomar uma decisão importante. Sabe, recentemente eu mesmo tive que tomar muitas decisões importantes. Até na vida de outras pessoas também. E eu peço para Deus, me dê sabedoria, sabe? Porque se eu penso, eu sou esperto, deixa eu analisar os prós, os contras. Os prós e contras não vão te colocar no lugar certo. Já falamos sobre isso, até sobre acidentes. Pessoas inteligentes morrem. Até professores, médicos morrem. Amém? Em acidentes não causados por eles. Culpa de outros. Lugar e hora errados. Não tinham culpa.
Estou apenas dizendo que precisamos depender dele. Então, o que é maravilhoso é que antes dele terminar de falar, Rebeca apareceu. Então, enquanto você ainda ora, Deus já respondeu. Então, ele está fora do tempo. Ele prepara a resposta da oração que você ainda vai orar na terra. Ele já manda a resposta da oração porque ele sabe que você vai orar. Imaginem, Rebeca estava cozinhando, colocando ali o seu tomate, o coentro, talvez uma pimentinha. Aí ela parou, olhou no relógio. Ah, não tinha relógio na época. Então olhou pela janela, o relógio solar, e sem saber que estava na hora de buscar água, de repente, pum, desapareceu. E pum, ela apareceu na frente do poço e encontrou aquele senhor ali orando. Acha que foi assim? Não, é claro que não. Deus colocou o desejo no coração dela e colocou o desejo no coração de todas aquelas moças da vila. Não, eu tenho que fazer outras coisas, eu estou muito ocupada. Não vou conseguir pegar água hoje, vou mandar o meu irmão. Sabe, com certeza alguma coisa assim aconteceu. Então Deus estava orquestrando antes da oração. Então o desejo de orar sobre algo, você acha que foi você que colocou, mas foi o Senhor que colocou no seu coração para que você ore. E a resposta está a caminho. Tem uma promessa linda em Isaías 65, e acontecerá que antes de clamarem, eu responderei. E enquanto ainda estiverem falando, e foi isso que aconteceu com o servo de Abraão, enquanto ainda estiverem falando, eu responderei. Sabe o que Jesus disse quando ensinou sobre oração? Tudo que estiver no seu coração enquanto estiver orando, creia que você já recebeu. E assim será. Veja. Quando você crê que recebeu? Quando você vê acontecer? Quando você toca? Quando você sente? Com o seu corpo? Quando já é visível? Quando a manifestação vem? Quando? Quando você está orando. Marcos 11, no versículo 24. Enquanto estiverem orando, creiam. Vou repetir. Tudo que pedirem, desejarem, em suas orações, creiam que já receberam. E assim sucederá. Qual é o momento de crer que recebeu? No meio da oração. Está aqui. Enquanto estiverem falando, eu responderei. Eu creio que quando eu oro, Deus responde. Você deve ter esta postura, sabe? Você foi redimido pelo sangue de Jesus. Sabe, novamente, todos esses pensamentos religiosos, você precisa confessar os seus pecados para Deus poder te perdoar e você poder fazer a sua oração, porque senão o Senhor não vai te ouvir. Esse tipo de pensamento pode te roubar da oração. Você tem que saber que é perdoado de todo o pecado e agradecer a Deus por isso. A verdadeira confissão é confessar aquilo que Deus diz sobre o nosso pecado. E o que é que ele diz na nova aliança? Que tudo já foi perdoado pelo sangue. Confesse isso. Quanto mais você confessar isso, você não vai cair no pecado. Porque aí você muda a consciência do pecado que gera o pecado. Ok? Ore. Ele ouve a oração. Você é filho de Deus. Ore. Em cada situação, ore. Seja alguém que ora todos os dias. Não são horas de oração, é o dia inteiro. Em cada situação você está orando. Ocorreu um pensamento, ore. Pastor, você pode orar por uma cura? Mas e você, já orou? Eu senti uma dor hoje de manhã e não deu tempo. Ah, não deu tempo de orar? Mas deu tempo de comer? Você foi no banheiro? Quando dá vontade, você vai, não vai? Não é? Orar é tão simples porque Deus está perto. Veja, eu quero demolir esses pensamentos religiosos. Você deve se aproximar do Senhor. Você já está muito próximo, você está em Cristo. Sabe onde você está? Sentado com Cristo à destra do Pai. Sabe, às vezes, no passado, quando eu orava Pai, como se Ele estivesse longe, Pai Celestial, e eu tentava me cercar numa região espiritual onde eu achava que estaria mais perto. Nunca funcionou. Quanto mais eu achava que estava perto do Senhor, mais longe estava. Porque isso é uma negação da verdade. E o Espírito da verdade não pode testemunhar uma mentira. Veja, Deixa eu melhorar. Quando eu já estou em Cristo, eu estou tão próximo de Deus e o Espírito Santo que está em mim testifica essa verdade. Mas se eu ajo como se eu estivesse longe, amém? O Espírito Santo não pode testemunhar isso porque isso é mentira. Então, se agir como se Deus não ouvisse a oração porque Ele está longe, ou porque você não tem ido à igreja, amém? Então arrependa-se e volte a orar. E agradeça por Ele te perdoar deste pecado. Por assistir o culto online. Calma, estou brincando, ok? Sabe, eu estou apenas descontraindo. O que eu não quero é que você perca essa unção que está aqui na igreja. Ore. Amém? E saiba que enquanto estiver orando, não depois, enquanto estiver orando, Ele está ouvindo.
e está enviando a resposta. E às vezes, como o servo de Abraão, pum, vai aparecer na sua frente. E tem algo aqui que eu quero que vocês vejam. Enquanto ele estava orando, ele pediu sucesso, kará, em hebraico. Outras versões dizem êxito, bom êxito. Então, ouça, igreja, ore por êxito. É maravilhoso que a terceira carta de João, 1:2, diz o que, igreja? Amado, faço votos para que, acima de tudo, prosperes e tenha saúde. Versão King James. Sabe esta palavra faço votos? É a palavra oro. É a palavra oração. Sabe o que eu oro? Eu oro pelos meus filhos, eu oro pela minha igreja e eu oro tudo isso sobre vocês também. Eu oro para que vocês prosperem e tenham saúde, assim como a sua alma prospera. Veja, a Bíblia diz, vocês não têm porque vocês não pedem. Nesta mentalidade, Deus sabe aquilo que eu preciso, Deus sabe a minha necessidade, exatamente. Sabe, se você levar o seu casamento assim, você está no caminho do divórcio. Sua esposa não vai tolerar, vai se acabando, se acabando, se acabando até terminar. Se vocês não falam sobre as suas necessidades, suas preocupações, o casamento vai acabar. Ela me conhece, ele me conhece, ela me conhece, ele me conhece. E quando ela vai embora, eu não a conhecia. Tarde demais. A comunicação é o coração do relacionamento. Então, se algo te incomoda, fale. Amém? E quando ela precisar, ela vai te falar. E ouçam, irmãos, a sua esposa prefere o seu ombro e o seu ouvido, lembre-se disso, muito mais do que a sua boca, respondendo para ela, dando soluções. Muitas vezes as mulheres são assim, falam e sentem melhor. Amém? Nós somos diferentes, não dê soluções. Você deve fazer isso. Muitas vezes damos a solução antes dela terminar de falar. Irmãs, estou certo? Eu sou um homem, irmãos. Eu posso dizer por experiência. Eu já sei a solução, Wendy. Wendy, que sortuda. Você tem os conselhos do Pastor Prince. Ok? Então tem estas 3 coisas que você deve fazer. Amém, esposa? Ouça. Siga estes 3 passos. Ela só queria desabafar. E estou dando a minha boca, ao invés de dar o meu ombro ou o meu ouvido. Apenas ouça. Aí ela diz, eu já sei o que fazer agora. Ué, mas eu não disse nada. Mas ela já sabe. Isso acontece várias vezes. Descobrimos o que fazer enquanto falamos. Os seus filhos adolescentes são iguais. Eles sabem quando eles falam com você um sermão. Eles chamam de sermão. Faça uma surpresa. Surpreenda-os. Quando falarem, ouça. E quando vem a vontade de falar, eu já passei por isso, eu sei exatamente o que fazer. Cale. Sim. E você fará tudo no seu tempo devido. Amém. Ore com a consciência de fraqueza. Se você está vivendo pela graça, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Amém? Ele resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. O que significa? Quem é humilde? Aqueles que têm consciência das suas fraquezas. De fato, o ponto da sua fraqueza é o ponto da sua força. Entende? Exatamente esta área que você está frustrado. Quando eu estou fraco, nem antes nem depois. Quando eu estou fraco. Daí então eu estou forte, mas você não percebe isso. Porque o mundo glorifica as nossas fortalezas. Então mostramos virtudes e não mostramos nossas fraquezas. Mostramos no que somos fortes, nossas fortalezas, e cobrimos as fraquezas. No reino de Deus é o contrário. As suas fraquezas manifestarão a força do Senhor. Eu quero ir mais além. Pastor Prince, mas essa palavra cará não é exatamente sucesso, não é sucesso. Ok, se você argumentar assim, posteriormente, esse mesmo servo, ele vai narrar esta história para um homem chamado Labão, do que havia acontecido anteriormente no poço. E foi exatamente isso que ele disse. Aqui ele está falando com Labão. Hoje, quando cheguei no poço, eu disse, Senhor Deus do meu mestre Abraão, este homem aqui, Labão, é irmão de Rebeca. Hoje cheguei ao poço e disse, Senhor Deus do meu mestre Abraão, se assim desejares, dá-me êxito na missão em que fui incumbido.
Aqui ele usa a palavra prosperar, não a palavra kará. E a palavra então não é kará, é tsaleak. Prosperidade. Então entenda que em hebraico, kará, estar no lugar certo, hora certa, é sinônimo de prosperidade. Seja onde for, prosperidade no relacionamento com os filhos. Não tenha a ideia de prosperidade de ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Sabe, eu tenho percebido que as pessoas que correm demasiadamente atrás do dinheiro, sabe, tem uma geração chegando que eles não querem trabalhar, não desejam desenvolver disciplina, eles querem dinheiro rápido e fácil. Em casa, apenas clicando aqui e ali e ter dinheiro. Amém? Não estou dizendo que isso está errado. Ok? Se for da direção do Senhor, haverá com certeza as digitais dele. Não trará danos. Não fará pessoas perderem dinheiro e só você ganhar. Deus não age dessa forma. Deus abre empresas que abençoam a vida de muitas pessoas, não apenas do dono. Ele não permite isso. Já vimos antes. Ouça com atenção. Prosperidade não é ficar rico. Se a sua mente está sempre em ficar rico, ficar rico, ficar rico, você nunca vai ficar contente com aquilo que você tem. E não desfrutará da jornada, da busca dos objetivos. Deus quer te dar o suficiente? Não, Ele quer te dar muito mais do que o suficiente para que você seja uma bênção. Aqueles que têm o suficiente apenas para si, eu mesmo, minha família, me dá, eles não são uma bênção. Amém? Para ser uma bênção é necessário mais do que o suficiente. Quando Jesus abençoou aquelas multidões, aquelas 5.000 pessoas, amém? Sobraram ainda 12 cestos cheios. Depois de saciados, ainda sobraram 12 cestos cheios. Ok? Ruth comia na mesa de Boaz durante o almoço depois da colheita. A Bíblia diz que ela comia, estava satisfeita depois de comer e ainda sobrava a ponto de levar para sua sogra. Um marmitex, mais do que o suficiente. E depois ela ainda voltava para o campo e antes que escurecesse e acabasse o dia, ela ainda carregava nas costas um efar, que é a provisão para 10 dias. Porque Boaz disse para os seus homens, deixe cair muitas espigas no chão de propósito, amém, para que ela pegue. E era uma provisão de 10 dias. Assim é a provisão de Deus. É assim que é. Se o seu alvo é se tornar rico financeiramente, sabe, mais 1 milhão, agora mais 10 milhões, agora eu vou na busca de meio bilhão. Você jamais será feliz se essa for a sua meta de vida. Pastor, continua a pregação, não é o momento nem a hora de dizer isso. Não, claro que é. Sim, com certeza é. Amém? Então, veja que aqui é prosperidade. E quando eu digo prosperidade, tenha em mente prosperidade em tudo na vida. Se você estuda a Bíblia, você verá que Deus quer que você prospere em todas as dimensões. Por que eliminar e cortar este sentimento de irritação? Porque vai fazer o seu relacionamento prosperar. Certo? Pense nisso. Quando você já não sente mais isso, você é alguém que as pessoas amam estar perto, junto de você. Amém? Se você é alguém que não tem pressa, você é calmo, as pessoas estressadas, deprimidas, vão gostar de estar com você porque você as alivia. Sabe, pessoas assim não são pessoas comuns. Quando o chefe olha para os seus funcionários e vê aquele que é proativo, que não chega atrasado, e mesmo que o patrão não esteja, ele trabalha duro, e esta pessoa está sempre um passo à frente. Quem será promovido? Ele é íntegro, ele é honesto, ou ela é íntegra. Ela é uma pessoa querida e ela não engana, não é falsa com ninguém. Não é egoísta. Quem será promovido? O seu problema é que você é uma pessoa orgulhosa. Pare, não me julgue por dizer isso e julgue-se a si mesmo. Quando eu falo de orgulho, eu digo, Joseph, olhe para si. Como assim? Ah, ela sentou no meu lugar. Como assim? Orgulho. Não, ela está errada. Não, é o orgulho. Sabe? E glória a Deus que Deus está expondo isso para que você possa vencê-lo. Eu fico triste ao ver no corpo de Cristo pessoas que não conversam entre si por conta do orgulho. O que isso quer dizer? A questão é, por que ele orou?
porque tinha consciência da sua fraqueza. De maneira alguma, apesar de ser um homem experimentado, tem experiência para saber o que é uma boa mulher, eu já vivi muito e eu sei olhar e reconhecer alguém que quer dar o golpe do baú. Eu consigo reconhecer, mas ele não agiu assim. Não confiou na sua experiência, escolheu depender. Isto é oração. O conhecimento da graça não pode te impedir de orar. A graça deve levá-lo a orar, porque ela é uma vida de dependência. Quer dizer que eu dependo dele. Não há nada pequeno demais para não orar. Posso ouvir um amém? Isso me surpreende no povo de Deus. Você já orou sobre isso? Não, ainda não. Huh? Veja, eu quero mostrar algo aqui para finalizarmos. Sobre um homem chamado Sangar, filho de Anate, que feriu 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Antes de falar dele, no capítulo 3, você verá que neste capítulo mostra a vida dos juízes após a morte de Josué. O Senhor não levantou reis, o Senhor não levantou pessoas que liderariam como profetas que governariam. Na verdade, depois Deus levantou Samuel. Porém, neste período, os líderes eram juízes. Quando o povo pecava contra Deus, ele permitia que os inimigos se levantassem. Ok? Querem amizade com inimigos? Então assim que eles são. E então clamavam ao Senhor e o Senhor era misericordioso. Ele levantava um juiz. Amém? E aquele juiz traria a vitória que Deus havia entregue a Israel, através dele. Então iniciamos aqui no capítulo 3, algo que durou por muitos e muitos anos, onde o último juiz foi, com certeza, Sansão. Ele foi o último juiz, porque logo depois vem a história de Samuel, o jovem rapaz. Com Eli e toda aquela história, ele também foi juiz. Mas tecnicamente, o último foi Sansão. Então vamos lá. Depois dele veio Sangar, o filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Sabe o que é isso? É uma ferramenta pontiaguda que você cutuca os bois. Sabe, eu não entendo muito sobre isso, mas você cutuca ele. Então, é uma ferramenta que não é muito pontiaguda, é um pouco curvada na ponta, mas faz o serviço. Então, se você está arando e o boi se recusa a andar, o que você vai fazer? Vai pegar esta ferramenta e vai, sabe, dar um empurrãozinho. Dar uma cutucada que ele vai. Então, é um instrumento que não é totalmente pontiagudo, a sua ponta é um pouco encurvada, algo utilizado para arar. Ok? E a Bíblia diz que Sangar, ele sozinho matou 600 filisteus com uma aguilhada e também libertou a Israel. O capítulo 3, ele começa com um rei muito gordo, que na verdade representa a carne, o rei Eglon, ok? E o povo dele havia dominado todo o povo de Israel, e ele era muito gordo. E Deus levantou o juiz Eude, que era um homem canhoto. Naqueles dias, as pessoas eram destras. Poucos eram bidestros, a maioria destros. Porém, se alguém era canhoto, ou seja, mão fraca, era conhecido como mão fraca, da tribo de Benjamim. Era mão sem força. E a Bíblia enfatiza isso. A Bíblia diz que ele era um homem canhoto, que Deus usou. E a Bíblia diz que ele entrou na presença do rei trazendo um presente em sua mão direita. E os guardas costumavam checar a bainha da espada para entrar na presença do rei olhando deste lado. Mas ele era canhoto, estava deste lado. Então, não checaram. E ele estava com um presente que o rei queria tanto. Venha, traz aqui o presente. E quando ele se aproximou, com a sua mão esquerda, ele sacou a espada e o atingiu. Israel foi liberta. Então veja, Deus usa fraquezas. Amém? Sangar, aguilhada. Veja, ele matou 600 filisteus valentes. Amém? E temos, na sequência, no capítulo seguinte, Deus levantando uma mulher chamada Débora. Ela se tornou uma juíza. E também uma profetisa. Foi ela quem encorajou Baraque para ser um líder em Israel. Naquele tempo, havia um rei chamado Jabim. Estava atacando-os com um exército muito numeroso que estava varrendo todos os povos ao redor. Até que Débora se levantou e encorajou um homem para que o matasse.
Agora, entenda algo. A Bíblia diz com clareza, falando das questões físicas. As mulheres são mais frágeis. Eu sei que é algo polêmico, eu sei que tem muita gente falando sobre isso, mas é bíblico. Cabe ao homem ir para a guerra, enquanto as mulheres dão o suporte, não a guerra. Eu sei que hoje em dia vemos muitas coisas na Marvel. Eu sei que você sabe. Mas leia a Bíblia. Amém? É um cuidado. As mulheres não vão na guerra por valores cristãos. Cuidamos das mulheres das nossas vidas. Amém? Deus usou Débora na liderança. E antes do fim do capítulo, um dos comandantes do rei Jabim fugiu e acabou numa tenda. Ele planejava, na verdade, escapar. Ele pediu água e havia uma mulher ali chamada Jael. E ela deu a ele leite para ele dormir. A água te faz acordar. Ele pediu água, ela deu leite. Ele dormiu e Jael pegou a estaca da tenda, que é na verdade um grande prego, um grande martelo, e pegou a cabeça dele e bang, o matou. Foi uma mulher. Imagina que vergonha lá no país dele. O que aconteceu com o nosso comandante? Como é que eu vou dizer isso? Uma mulher matou ele. O quê? Vocês entenderam? Não mexam com as mulheres de Israel. Esta é a verdadeira força, é usar coisas pequenas, fracas. Essa consciência que Deus vai usar exatamente as fraquezas que você tem. Como Jael era a mulher que construía a tenda para a sua família. E para montar a tenda você precisa da estaca e do martelo. Ela não usou a aguilhada, como Sangar fez, porque o trabalho dela não era mexer com os bois e com o gado. O trabalho dela era tendas. Era a habilidade dela. Foi assim com Moisés. Deus perguntou, o que você tem nas suas mãos? Sabe, prosseguindo, nós vemos Gideão. Quando o anjo de Deus veio para ele, ele disse, você não sabe? O anjo disse para Gideão, ei você, homem valente, não, você não sabe que eu sou o menor, o mais fraco da minha família? E a minha família é a menor e a mais pobre em Manassê? Veja quem Deus escolhe. A sua desqualificação é a grande oportunidade dele manifestar a sua força e a sua graça na sua vida. Sabe, você fica tão obcecado com algo e você diz, eu vou resolver isso, e esse é o problema, você fica cada vez mais envolvido no problema. Não, amigo, dependa da oração. Oração é consciência de fraqueza e de dependência. E isso é graça. Aleluia. Amém? Então Gideão temeu atacar os midianitas, porque haviam muitos. E o que Deus fez? Deus disse, Gideão, você está com medo? Então desça, vá durante a noite até o acampamento dos midianitas e ouça a conversa deles. E eles conversavam dizendo, nossa, eu tive um sonho ontem à noite, sabe? Cara, foi um sonho estranho. Havia como se fosse um pedaço de pão descendo, rolando até atingir as nossas tendas. As pessoas pobres de Israel que comiam pão. Os mais ricos comiam nata, ok? O que era mais comum era o pão. E um simples pedaço de pão pegando fogo, rolando, poderia queimar a tenda inimiga. Isso encorajou Gideão. Ele tomou seus homens e de 32 mil homens Deus escolheu 300. O que ele está mostrando? Se a vitória viesse por 32 mil, vocês diriam que a vitória foi por força. Deus disse, Israel irá se orgulhar. Porém, 300 homens contra milhares de milhares não é normal. E eles lutaram com espadas? Não. Espada pelo Senhor e por Gideão, mas lutaram segurando jarros, vasos que continham um determinado tipo de luz, como uma tocha, ok? E também tocavam trombetas. Não espadas, trombetas. E eles quebraram os jarros e todos os midianitas viram aquela luz. E isso retrata todos nós. Nós guardamos toda essa luz dentro deste vaso de barro. Assim que Paulo diz. Ele continua dizendo, podemos estar pressionados, mas jamais, sabe, desanimados, perplexos, mas não desesperados. Perplexos, mas não desesperados. Há diferentes versões, mas essa é a ideia, ou seja, problemas virão, mas algo em nós vai se levantar. E esse é o tesouro em vasos de barro. O próprio cair, o desânimo, nosso temperamento, tudo isso é o vaso de barro, mas guardamos um tesouro.
Deus permite que passemos por situações para quebrar este barro, para que a luz brilhe. Posso ouvir um amém? Então, para finalizar, Sangar provavelmente, ao ver 600 filisteus, ok? E ele provavelmente estava no campo, porque a Gileada é de lá. Devia estar trabalhando e viu os homens vindo. Ah, não, são os filisteus. Eu sei o que eles querem. Eles querem a minha colheita. E se eu não lutar, meus filhos lutarão. Se eu não derrotá-los, a futura geração vai sofrer. Não haverá colheita para eles. É agora ou nunca. O que você tem em mãos? Sangar uma aguilhada. Vá. Retrato da consciência de fraqueza. Ele foi enfrentá-los com uma aguilhada. Eles riram. Quem é aquele doido? Olha isso, olha a arma dele. E ele veio, pá, o primeiro morreu. Morreu imediatamente. 600 homens morreram com uma ferramenta de bois. É claro que não foi a aguilhada, foi o Senhor. Imagina eles contando isso para o seu rei. Rei, o que aconteceu com vocês? Então 600 morreram, os outros fugiram. Qual era o exército deles? Vocês não estudaram anteriormente a terra, enviaram espiões para verificar? Que exército grande derrotou vocês? Qual era o exército do povo de Israel? Não tinha exército. Sem exército, como assim? Foi um homem só. Um só. Como assim? Um homem? Um soldado, um guerreiro valente? Um fazendeiro. Então ele tinha uma arma muito especial. Era uma metralhadora? Aguilhada. Aguilhada. Uma aguilhada. Fale mais sobre essa arma poderosa, aguilhada. De bois. Peraí, aquela de empurrar os bois? Então, ouça bem. Se um homem matou 600 com uma aguilhada, não vamos mais incomodá-los. Sabe por quanto tempo permaneceram sem atacar o povo israelita? Até o tempo de Sansão, algumas centenas de anos depois. Não mexam com eles. Se um fazendeiro fez isso com vocês, por favor, deixe esse povo quieto. Os midianitas vieram, os moabitas vieram, o rei de Canaã, Cícera, também veio, mas não os filisteus. Passaram muitos anos até que surgiu toda uma nova geração. Essa é a lição para nós. O que é aguilhada nos dias de hoje? A Bíblia diz em Eclesiastes, as palavras dos sábios são como aguilhões. Olhem para mim, todos vocês, olhem para mim. Ao falarem com seus filhos, se precisarem de correção, por favor, corrija-os. Amém? Mas você diz, pastor, eles não me ouvem. Isso é o que você acha. As suas palavras são como aguilhões. Uma palavra de aviso, de encorajamento ou de exortação, elas vão lá no fundo. Mas você não acredita no poder das suas palavras? Você acredita nas palavras dos seus amigos, acredita nas mídias sociais, mas Deus te deu algo que eles não têm. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Dependa do Senhor e uma pequena palavra de exortação, uma pequena palavra de admoestação, uma pequena chamada de atenção, uma pequena palavra de conforto e amor, faladas ao coração, ficarão ali. A Bíblia diz que Davi teve um filho que exaltou a si mesmo e Davi nunca o corrigiu. Eli tinha 2 filhos que se rebelaram contra ele, tinham uma vida de lascívia e morreram cedo. E a Bíblia diz que Eli jamais os corrigiu. Por quê? Porque eles não dão ouvidos. Eles não me ouvem. Sabe, não quero incomodá-los. Não incomode-os hoje com palavras de correção e eles vão te incomodar muito no futuro. Então ouça, amigo, o aguilhão de Sangar são as suas palavras têm kavot. Sabe o que é isso? Quer dizer peso. Esse kavot vem de Deus, Ele te dá. É glória nas suas palavras. Palavra simples, diga. O diabo te diz, não há poder nas suas palavras, não adianta, ele não te ouve, ele não dá ouvidos. Espera aí, filho, isso não é certo. Filho, não siga os valores do mundo. Filho, eles querem te influenciar assim. Esse é o caminho de Deus. E sabe o que fazer depois? Parece que ele não ouviu, não deu atenção. Se retire e diga, Senhor, eu te agradeço, porque as palavras são como aguilhões. Obrigado, Senhor. E creia nisso. Creia na sua oração. Creia que Deus já está respondendo. Creia que ao falar as palavras estão entrando. Creia. Amém. E o mais importante, antes de falar com eles, e é só um exemplo, pode ser o casal,
a conversa de marido e mulher, a conversa com o seu chefe, mas por favor, ore antes de falar. A menos que tenha confiança na sua habilidade, e isso não vai acabar bem. Você acaba ficando nervoso, então ore, pedindo para que a graça se manifeste. Ore para obter o favor dele. Amém? Foi bênção? Ok, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Reserve tempo para fluir no Espírito, para verificar se a necessidade do povo está suprida. O Espírito do Senhor me disse que o Senhor te ama muito e Ele está cuidando desta igreja. Glória a Deus, Ele está cuidando de nós. Amigo, se você ainda não declarou Jesus, nunca chegou à conclusão que você é um pecador e tudo que você faz tem a ver com pecado, e até aquilo que faz de bom não alcança os padrões de Deus. A Bíblia diz que somos todos pecadores, todos somos como ovelhas que se desviaram, e cada um seguiu o seu próprio caminho, mas Ele não nos deixou em nossos pecados. O Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por nossos pecados. E hoje, meu amigo, você pode ser salvo a crer no Senhor Jesus Cristo. Você será salvo e toda a sua casa. Faça essa oração comigo. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço que apesar de ser pecador, Cristo morreu por mim. Eu te agradeço, Pai, que o Senhor o ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador para sempre. Eu te agradeço, Pai, porque os meus pecados foram perdoados. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquem todos de pé. Se você fez essa oração, meu amigo, não se esqueça de passar na saída nos Connect Points. Amém? Existem Connect Points aí fora, que na verdade é um lugar para te dar boas-vindas. Vá lá e diga a eles que fez essa oração. Tem alguns materiais que eu quero presentear você. Levantem as mãos todos aqui. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão ao longo da semana. E que a manifestação deste Cará e também do Kairós aconteça com você e com os seus nesta semana. Que o Senhor te guarde e te preserve dos perigos, doenças, ameaças e de todo o poder das trevas. No nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor favoreça você onde quer que esteja. Tenha consciência que o favor de Deus está sobre você. E que cada palavra que sai da sua boca carrega o cavote de Deus. Em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Deus te abençoe.